hello there! Aqui estamos nós para mais uma aula de gramática. Vamos lá. Quantifiers. Quantifiers. Quantifiers são palavrinhas que a gente usa, tanto sozinhas quanto formando outras palavras, para mostrar quantidade. Mas é uma quantidade num sentido mais abstrato, não é 1 quilo, 2 quilos, é uma certa quantidade, algum tanto não específico, ou cada um, ou todo, certo? Então, aqui eu tenho some, any, no, every, and all, certo? Então, some significa alguma quantidade ou coisa específica. Você não está especificando quanto que é, você não está especificando quem exatamente que é, mas é alguém que você tem em mente já. Você tem, não, é alguém de tal grupo, alguém de tal lugar, ou alguma quantidade específica. Quando tá falando de comida, por exemplo, fala some, alguma comida, vai ser uma quantidade pequena, vai ser como se fosse uma porção. Então aqui, por exemplo, temos I have some apples. I have some apples. I have, eu tenho, some, algum, alguma, alguns, algumas, apples. Apples é maçãs. Então, eu tenho algumas maçãs. E aqui, I have someone. I have someone. I have, eu tenho, some, algum, one é um. Um no sentido de pessoa. Então, uma pessoa, one. Então, someone é alguém. Alguém, ele não é específico, mas ele é mais específico do que se você falasse anyone. Porque aqui, anyone significa qualquer quantidade, qualquer pessoa, qualquer coisa. Então, se você falar I have anyone, você tem qualquer um. Qualquer um. Não importa quem que seja, quantas pessoas que sejam, você tem qualquer um. E aqui, como exemplo, a gente tem na pergunta Do you have any apples? Que é perguntando se você tem alguma maçã. Se você tem qualquer maçã. Você não importa quantas que são, você não importa qual tipo de maçã que é. Você está perguntando se tem alguma maçã. Tipo, do you have any apples? E aqui, do you know anything? Do you know? Você sabe anything? Qualquer coisa. Esse qualquer coisa é any, qualquer, thing, coisa. Então, anything, qualquer coisa, que você está perguntando se a pessoa sabe qualquer coisa. Sabe alguma coisa. Que é... O N é muito comparado no sentido de se você tem algum ou nada. Então, se você tem... você sabe alguma coisa sobre isso? Então, do you know anything about it? Ele não é alguma coisa específica, não é nem certeza que você sabe, você tem ou você sabe alguma coisa sobre isso dali. É só que é alguma parte, seja qual for, se você tem conhecimento, se você tem, certo? Então, no é não. E aqui fica no sentido de nenhum. No apples, por exemplo. No apples, nenhuma maçã. Então, I have no apples, eu não tenho nenhuma maçã. Ou eu tenho não maçãs. Que, seguindo a regra do inglês, você não pode falar que você não tem nenhuma. Porque se você não tem nenhuma, você tem alguma. Aqui você vai usar que você tem não maçãs. Ou, I have no one. Eu não tenho ninguém. Ou eu tenho ninguém, pra ser bem sincera, porque no one é ninguém. Que é não um. Eu sei que parece meio confuso agora, mas é só que se você fala que você não tem tal coisa, você não pode falar que você não tem tal coisa. Então, se você fala que eu não tenho nenhum, quer dizer que você não tem nenhum. Então, você tem algum. Se você fala que você tem nenhum, então você não tem nenhum. Entendeu? É complicado para explicar, porque a gente funciona diferente.
Mas é assim, não é tão difícil. E com o tempo você acostuma. Every significa todos, mas é tipo cada um deles. Então, se você falar I go there every time, então é toda vez. Toda vez que você vai para algum lugar, você vai ali. I go there every time. Então, não precisa ser todo dia, não precisa ser toda vez, não precisa ser todo o tempo, mas aqui, every time é cada uma das vezes ou dos tempos. Então, I go there every time, eu vou lá toda vez. I want every apple you have. Eu quero, I want, every apple. Todas as maçãs you have. Você tem. Então, eu quero todas as maçãs que você quer. Você tem, perdão. Mas seria no sentido você quer cada uma das maçãs. Não pode estar faltando nenhuma. Agora, se você usar o all é todos também, ou todas, só que num sentido menos específico. Ele não vai ser tipo cada um deles. Então, se você I want every apple you have, vai ser cada uma das maçãs. Se você falar I want all the apples you have, vai ser todas as maçãs, mas não tem problema se você tirar uma, duas. Assim, é todas no sentido de eu quero a maior parte ou quase tudo. Tudo que você puder me dar, eu quero. Nesse sentido aqui. Então, I want all the apples, eu quero todas as maçãs. Mas não precisa ser cada uma delas. Ou aqui, voltando, esses dois, eles são bem parecidos, mas você não usa o all tanto quando você usa o every, tá? Então, I go there all the time. Não é tão específico quanto I go there every time. Porque se você vai lá every time, você vai lá toda vez. Você não vai em nenhum outro lugar. Você só vai lá todas as vezes você vai lá. Cada uma delas. Agora, I go there all the time, quer dizer, eu vou lá o tempo todo. Não é uma coisa tão séria. Você pode ir em outros lugares, você pode estar indo lá só de vez em quando também. Mas, digamos assim, que é o lugar que você mais vai. Você pode ir em outros, você pode estar em vários lugares diferentes, mas você vai lá, I go there all the time. Quer dizer que você vai lá com frequência. Que você vai lá o tempo todo. Certo? Próximo, agora eu vou explicar pra vocês as palavrinhas que você junta esse quantifier com outras palavras e formam uma outra palavra num sentido diferente. Então, aqui tá faltando também o way. Então, temos o one, que significa no sentido de alguém. Body, que significa corpo, no sentido de alguém também. Time, que significa tempo ou vezes. Então, thing, que significa coisa. Where significa lugar. Que significa onde ou lugar. Então, e way. Way que é W-A-Y, que não tá aqui, mas ele segue a mesma regra. E eu não vou dar exemplos com ele, mas ele segue a mesma regra. Que significa caminho ou maneira. Então, com o some, se você falar someone ou somebody, você está falando de alguém. Someone, algum, ou somebody, algum corpo, basicamente, alguém. Somewhere, algum lugar. Some, algum, where, lugar, algum lugar. Sometime, algum tempo, algumas vezes, às vezes. E something é algo, alguma coisa, algo. Agora, se você falar anyone ou anybody, vai ser qualquer um ou qualquer pessoa. Anyone, anybody. Se você falar anywhere, é qualquer lugar. Qualquer lugar, anywhere. Se você falar anytime, é qualquer tempo, mas não vai se falar tipo, não, qualquer tempo vai se usa mais no sentido de se você falar, não, você pode aparecer qualquer hora. Você pode vir aqui em casa qualquer hora. You can come over anytime. Que você pode, no caso, se fala mais no sentido de que não tem um horário específico, que não tem um tempo específico, que você não precisa de um convite.
Entende? Então, anytime é uma coisa assim, não, qualquer hora. E também se usa pra falar que, tipo, se a pessoa te agradeceu, você fala, anytime. Que é no sentido, chamar, se precisar é só chamar. E aqui temos anything. Anything é qualquer coisa. E também temos o anyway. Anyway é o único desses aqui que eu vou... Quer dizer, não é o único, eu vou falar sobre o no way também. Mas anyway vai ser de qualquer maneira. Então, de qualquer maneira, e você continua falando. Normalmente, anyway vai estar no final de alguma frase quando o assunto se perdeu, digamos assim. Então, eu estou falando de... Eu estou ensinando aqui pra vocês a matéria, e daí eu me perco e vou falando de como o computador tá funcionando. Então, depois que eu termino, eu vou falar anyway, voltando pra falar do que eu tava falando antes. Então, de qualquer maneira, voltando. No. No one. No one é o único desses daqui que tem uma diferença aqui que é no one. E o no time, na verdade, também. Mas o no one tem o sentido de ninguém, assim como nobody. Mas o no one são duas palavras separadas, porque se você juntar junto, se você juntar os dois, no caso, não dá pra você falar no one. Fica estranho. Você tem que falar no one. Que significa ninguém. Nowhere, que significa lugar nenhum. Nothing significa nada, coisa alguma, sem. Sem algo, sem coisa, nada. No time é sem tempo ou sem demora. E every, então temos everyone and everybody, que é todo mundo, todas as pessoas. Everywhere, que é todo lugar. Every time, toda vez. E everything, que é tudo. Certo? Então, agora vamos para nossa atividadezinha. Aqui vai ser que vocês vão ter que copiar para completar. Aqui tá a palavra em português que vocês têm que colocar aqui. E todas elas são no sentido daquelas palavras que você forma juntando o some, o any, o no, o every com o where, one, body e essas palavrinhas que juntando formam outra palavra. Então, aqui... Essa palavra você tem que completar com... Essa frase você tem que completar com alguém. Então, can help me. Segunda, você completa com todo. I have money. Terceira, você completa com nada. She got against me. Então, you are not going... Você completa com qualquer lugar. You can come here a qualquer hora. He comes here o tempo todo. I like tudo here. E I don't know qualquer um. Então aqui a tradução da frase no final vai ficar: alguém pode me ajudar? Eu tenho todo o dinheiro. Ela não tem nada contra mim. Você não vai a lugar nenhum. Porque aqui, ó, você vai completar com qualquer lugar, mas tem o não. Então, se você for traduzir, vai ser lugar nenhum. Você pode vir aqui a qualquer hora. Ele vem aqui o tempo todo. Eu gosto de tudo aqui. E eu não sei, eu não conheço ninguém. Qualquer um, com o não aqui, ninguém. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pausarem, resolverem, e eu vou responder, certo? Então, a primeira você vai completar com somebody ou anybody. Agora seria mais no sentido de... Depende do contexto, na verdade. Se você colocar somebody, someone, tá certo. Se você colocar anybody ou anyone, também está certo. Tudo depende se você tá em algum lugar que você mais ou menos conhece as pessoas, ou se você está num lugar que você não conhece ninguém. Se você está num lugar que você não conhece ninguém, você vai usar anyone ou anybody.
Se você colocar someone or somebody, vai ser mais no sentido de pessoas que você conhece ou em algum lugar que você conhece. Ah, mas eu estou num lugar que eu não conheço. Posso usar somebody? Pode, não tá errado. Seria só um jeito mais comum. Segunda, I have all the money. I have all the money. Eu tenho todo o dinheiro. Você não tem cada pedaço de dinheiro. Então, você não tem every money. Você tem all the money. Você tem todo o dinheiro. She got nothing. It's nothing. Nothing against me. Ela não tem nada contra mim. Próximo. You are not going anywhere. Anywhere. Então, você não está indo para lugar algum. Você não vai sair de jeito nenhum. You're not going anywhere. Porque o any, ele usa aquele sentido de qualquer um ou nada, certo? Então, o any vai ser usado bastante para ser contra isso. Tipo, é isso ou nada. Então, você não vai a lugar nenhum. Você é nada, nada, nada. Então, você não vai a algum lugar específico se você falasse you're not going somewhere. Então, seria um lugar específico. You can come here anytime. Anytime. Você pode vir aqui a qualquer hora. Que é, você não precisa de convite, você pode chegar e é isso. Próximo. He comes here all the time. All the time. Por que all? Porque é o tempo todo. Não é toda vez. Não é no sentido de que toda vez que ele sai, ele vem aqui. Não, é every time. All the time. Próxima. I like everything here. Tudo, everything. Everything. E a última frase da nossa aula. I don't know anyone. I don't know anyone. Eu não conheço ninguém. Então, I don't know anyone. I don't know anyone. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha corrigido aqui, anotado, tentado repetir comigo. E eu te vejo na próxima aula e também no aplicativo pra gente praticar. Tchau!